Brasil está vivendo vários terremotos políticos, um atrás do outro, a começar pelo racha no bloco dominante que deu o golpe em 2016 e agora os impactantes efeitos da reconhecida inocência de Luiz Inácio Lula da Silva. Depois do ministro Edson Fachin anular todas as condenações a Lula pela Justiça de Curitiba, mas sem anular os processos, agora o Supremo Tribunal Federal sentencia que o ex-juiz Sérgio Moro, que condenou Lula em base a fraudes e delações forjadas, foi parcial. Mas houve mais do que parcialidade. Afinal, a Operação Lava Jato, comandada por Sérgio Moro, era uma operação geopolítica destinada a derrubar o governo Dilma, prender Lula, rapinar o petróleo e destruir as empresas de engenharia nacional. Um crime de lesa pátria. Agora Lula está livre para concorrer às eleições de 2022, salvo reviravoltas muito frequentes no Supremo Tribunal. Enquanto Bolsonaro vive o seu inferno astral. Ele se adapta para salvar o próprio pescoço, mas está prisioneiro de um Congresso conservador que ajudou a eleger e que agora o ameaça de impeachment. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas, programa Latitude Brasil por Telesur. É uma grande satisfação, uma alegria estarmos aqui outra vez para discutir temas cruciais desse gigante do sul, o Brasil, e hoje especificamente abordando o tema de uma decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que o ex-juiz Sérgio Moro conduziu de forma parcial todo o julgamento contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O juiz é parcial, decidiram os ministros da segunda turma. E para analisar isso, nós temos aqui um especialista. Ele foi reitor da Universidade de Brasília e ele é um dos cabeças pensantes de um movimento muito original que se chama O Direito Achado na Rua, uma visão popular de tratar a questão do direito e da justiça. O direito nasce lá, da base das relações sociais, sobretudo dos setores que não têm nenhum acesso ao direito e à justiça. José Geraldo de Souza Júnior, um grande prazer. Muito obrigado, professor, por estar aqui conosco em Latitude Brasil. Então, saludos a você, Beto Almeida, e a quem nos acompanha pela Telesur, Latitude Brasil. É um prazer poder conversar com você e com todos os que seguem o programa. E a partir, desta forma democrática de pensar o jurídico, que, no meu caso, se formula com a tese de o direito achado na rua, el derecho hallado en la calle, mas que em Venezuela tem um experimento que foi conduzido por um querido amigo argentino, Luiz Alberto Vará, que se chamava Justicia Barrio Adentro. Muito que era bem. também um modo de construir essa dimensão da subjetividade social, instituindo direitos. Muito bem, que bom, que bom. Professor, como é que o senhor dimensiona essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que considera o juiz Sérgio Moro parcial no seu julgamento e condenação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Eu o faço de dois modos. Primeiro, um modo político, que se liga àquela etapa de uma ação concertada para retirar da presidência do Brasil um projeto popular democrático que era capitaneado pelo Partido dos Trabalhadores e que tomou sua face mais expressiva ao tempo dos dois mandatos do presidente Lula, que deu ao país um protagonismo global do ponto de vista de um parceiro da construção de uma nova globalização,
tanto no sistema mundo quanto no sistema regional, e internamente trouxe para o lugar da política com um projeto de inserção como cidadania e como direitos, o povo que vivencia o experimento dramático da descolonização, né? E que confronta, né, com o projeto capitalista colonizador, né, que, no caso do experimento nos países do nosso continente, tem sido de espoliação, de exploração da natureza, de tomar os recursos naturais, né? Então, esse movimento político, que não foi na tradição dos golpes militarizados, foi uma concertação institucional com participação de setores do parlamento, setores do sistema judicial e setores dos meios de comunicação, sobretudo a chamada mídia oficial, né? Produziram uma ruptura com o que muitos de nós chamamos golpe de Estado, com características de pseudo-legais, né? O uso artificial do constitucional contra a Constituição, mas que, no fundo, era a recuperação do projeto neoliberal contra a Constituição, contra a democracia e, em última análise, contra os trabalhadores, né? Então, o sistema judicial conviveu com isso, legitimou o golpe com arremedo de validação pelo mecanismo formal de uso da figura do impeachment, mas que, em todo o tempo, nós nunca deixamos de perceber que a exigência do impeachment, que é a caracterização de um crime de responsabilidade, jamais aconteceu. Tanto que a própria presidenta não foi objeto da consequência do impeachment, que seria sua inabilitação para a política. Era um movimento mesmo de afastamento da presidência. E logo as reformas que vieram foram nesse sentido de atender a agenda neoliberal, entrega da infraestrutura do país, alienação da soberania do país e retirada da participação popular e democrática da ação da política, para que a agenda econômica e da acumulação, sobretudo rentista, se estabelecesse. Então, esse é o primeiro movimento. O segundo é que, feliz ou infelizmente, o projeto colapsou naquilo que parecia ser a sua forma mais ideologizada, né? Quer dizer, identificar um carisma que pudesse ter a atenção simbólica do eleitoral para dar contornos de legitimidade. Só que fez uma escolha bizarra, porque encontrou uma expressão política desqualificada, né, que logo se tornou um próprio obstáculo a esse projeto e, simultaneamente, um risco para a própria estabilidade institucional que alimentasse o objetivo econômico neoliberal. Então, as agendas começaram a se reorganizar. O sistema judicial, que foi incorporado nessa experiência e que serviu para retirar o presidente Lula da primeira mobilização para recuperar o projeto popular, né, logo se revelou, por conta da imprensa alternativa, da imprensa de base de redes comunitárias e da contribuição de alianças internacionais, logo se revelou uma tremenda armação, que quase no formato da clandestinidade e da delinquência institucional. E também não produziu os resultados esperados, porque a infraestrutura econômica do país não está dando sustentação à consecução dos objetivos da acumulação, né? E aí eu acho o que teria levado a Suprema Corte a essa, digamos, mudança sensível de posicionamento
De 6 anos para cá, ela adotou uma postura e agora uma postura realmente muito mais sintonizada com o verdadeiro direito e a justiça. Isso. Então, acho que no primeiro momento teve uma combinação de elementos do conservadorismo do sistema judicial e jurídico, que opera muito na aliança, né, com as elites, porque os seus membros vêm dessas elites, né, as classes médias ilustradas, né, que têm capacidade financeira para se qualificar para a ocupação desses cargos, né? E então, ideologicamente, um repúdio a uma possibilidade num país em que as oligarquias ainda são muito fortes, né? Nunca aceitou bem a ascensão das camadas proletárias, das camadas populares, né? Imagine aceitar que trabalhadores dirigem o país, né? Não obstante o presidente Lula ter sido reconhecido por todas as forças expressivas das lideranças internacionais e ter sido capaz de construir mediações importantes, como o BRICS, as articulações econômico-políticas regionais na América do Sul, né? Esse setor não assimilou bem isso, não aceitou essa possibilidade do ingresso das camadas populares na distribuição dos benefícios econômicos e, sobretudo, no uso dos espaços que eram reservados para o seu usufrutos, aeroportos, balneários, automóveis disputando as rodovias e as vias para o seu lazer, né? Então, um certo conservadorismo que facilmente se torna aliança às forças mais retrógradas. De outro, uma visão de elite do jurídico, né, que é formal, não compreende a dinâmica das reivindicações sociais, dos movimentos sociais, da construção dos direitos quanto uma legalidade que é funcional, né, que opera a transferência de renda, né, que favorece a acumulação. Então, naquele primeiro momento, imaginou que estava cumprindo uma tarefa de devolver às elites o destino do país, recompondo os fatores de poder que configuram essas alianças, os militares, os latifundiários, os empresários, os banqueiros e a banca internacional, né? E as alianças com o capitalismo internacional, leia-se Estados Unidos, né? A hegemonia norte-americana. Mas a condução desse processo tem sido desastrosa, tem sido paradoxal, e a expressão simbólica do país hoje o isola, o exclui de toda a mesa, de toda a agenda, de toda a capacidade de investimento, da agenda mais, vamos dizer assim, disfarçada do ponto de vista daquilo que é aparentar disposições virtuosas, sustentabilidade, proteção ao meio ambiente, né? Então, e uma presidência absolutamente tosca, muito inadequada, muito imprópria, com um discurso atrasado e um discurso, de certa maneira, delinquente, que o torna próximo até da criminalidade. Então, a partir dessa sua impressão muito forte, não, uma presidência com um discurso tosco, nós vamos pedir a sua licença para fazer uma pequenina pausa e já nós voltamos, continuando, para ver o que muda a partir de agora que essa decisão considerou Lula inocente. Qual é o quadro, não só jurídico, mas político, que virá pela frente no Brasil? Já voltamos com Latitude Brasil.
Latitude Brasil está de volta. Hoje estamos conversando com o professor José Geraldo de Souza Júnior, ex-reitor da Universidade de Brasília, um dos mentores do projeto altamente referendado chamado O Direito Achado nas Ruas. Professor, Lula inocente, agora uma expressão, uma decisão de ministros da Suprema Corte. O que muda no quadro jurídico e no quadro político brasileiro? Em primeiro lugar, essa decisão repõe a elegibilidade do ex-presidente. Então, ele é agora uma expressão de um projeto político que se reposiciona e que se tornou uma alternativa na medida da possibilidade de aglutinar bases para sustentar a governança. A gente já está assistindo movimentação nesse sentido, né, de uma forte e pujante mobilidade do social que recupera esperança de ter, de novo, né, participação democrática, acesso aos bens da vida, mas também de setores importantes da economia que viveram a experiência no governo anterior de que seus interesses são também atendidos do ponto de vista do financiamento da produção, da manutenção da infraestrutura, da capacidade de liderar internacionalmente a presença do Brasil como um ator importante no sistema mundo, né? Então, a gente já está vendo na Câmara, no Senado e no Supremo. Quer dizer, o modo incompetente da governança que se exibiu por inteiro no enfrentamento à pandemia tornou o Brasil um pária do mundo. E o exemplo da incompetência, né, retirou qualquer capacidade de liderança e de possibilidade de gestão da política na atual direção política. Então, alguns setores começaram a se movimentar. O empresariado já está se movimentando, o Congresso, né, embora tenha uma agenda do interesse neoliberal, né, não pode mais descuidar do social, está voltando a discutir plano de emergência, está discutindo a recuperação de um conjunto de direitos. E o Supremo Tribunal Federal chegou no limite da sua própria desqualificação como sistema de poder político. Ele se desmoralizava. Mas também, ao mesmo tempo, ele foi chamado para suprir limites dessa governança, tanto no legislativo, moderando e resolvendo problemas de competência do processo de elaboração das leis e das normas, e, sobretudo, no sistema judicial, que se revelou um agente muito astuciosamente utilizado para essa que foi a forma dessa chamada Lava Jato, numa estrutura de lawfare, de uso jurídico do direito para minar a capacidade política de adversários e para destituí-los do jogo político, né? Então, agora, eu gostaria de perguntar também o seguinte, porque é certo que o juiz já foi comprovadamente de uma atitude parcial no julgamento, sim, na condenação a Lula. Porém, a Lava Jato é muito mais do que um simples processo jurídico, e há quem a veja como uma operação geopolítica de ingerência externa no Brasil, conduzida pelo juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, de forma parcial, ou seja, é muito mais grave, não é assim? Tanto que há inúmeras teses que mostram que todo o financiamento das reformas de sistema de justiça no mundo, e sobretudo nos países fornecedores de matéria-prima, foi feita para assegurar a regularidade dos negócios, não foi para concretizar direitos. Então, o financiamento de Banco Mundial,
Basta pegar os protocolos de todos os investimentos contratuais para as reformas da justiça. Mas também houve uma apropriação ideológica desse processo no interesse dos agentes econômicos da grande potência. Por exemplo, a formação de quadros que atuam ideologicamente pelo o modo americano de ver o mundo, né? E que foram incorporados nesse sistema, que se vale, se analisarmos o relatório Rockefeller, de dois instrumentos, os agentes judiciais e as teologias de prosperidade. E as teologias... Mas não é muito grave a manipulação de um instrumento jurídico brasileiro, ou seja, do aparato judiciário brasileiro, de parcelas dele, por uma potência estrangeira? Não é gravíssimo? É gravíssimo, e a atitude do Supremo aponta para o fato que ele começa a se dar conta disso. Num primeiro momento, para restaurar a dignidade da política, afasta aquilo que é nódoa da política, né? Se prestamos atenção no julgamento, os votos determinantes foram contundentes, né, ao limite do jamais visto no Brasil, chamando não só de covardes, em algumas situações, como de agentes do interesse político e também do interesse internacional, ao se referir à quebra da infraestrutura econômica do país. A mediação para entrega pela Lava Jato dos ativos do Brasil, pense o pré-sal, né? Mas pense a Amazônia, né? A destruição das empresas de engenharia nacional. Sim, que a gente encontrava. Beto, você viajava pela América, pela África, eu em Angola via ali presença dupla da China, que trazia todo o seu aparato, inclusive os operários, e do Brasil, que chegava com a sua tecnologia, mas trabalhava com a mão de obra local para dar empregos locais e criando mediações de alianças importantes. Tudo isso está sendo desmantelado e transferido para as empresas de reconstrução, que, por exemplo, pela metodologia das guerras localizadas, eram chamadas para refazer a infraestrutura dos países que eles destruíram. Caso do Iraque, caso da Síria, né? Então, esse é um aspecto. O outro... Onde as empresas brasileiras foram expulsas e substituídas por empresas norte-americanas. Veja o que foi feito com a aeronáutica, com a indústria naval, com os estaleiros, com as plataformas petrolíferas. Hoje a gente não fabrica máscara de proteção contra a Covid, né? A gente tem que importar insumos mínimos da proteção sanitária do povo. A gente tinha o maior sistema de produção e de difusão de vacinas do mundo pelo SUS, e agora a gente depende de insumos, que um negacionismo artificioso operou para impedir que essa capacidade se fizesse. Se a Fiocruz não se rebela e se o Butantan não se rebelam, e aí o Supremo ajudou no sentido de dar governabilidade às instâncias municipais, organizacionais, e os consórcios, como o Consórcio Nordeste, né, para retirar da coordenação internacional a ação de desmonte que eles faziam. Vocês lembram, dizia, vacina não presta, a vacina da China não presta, não vamos investir em vacina, né? E aí essa capacidade se restabeleceu pela força do mínimo de responsabilidade institucional. E aí eu acho que o Supremo está vendo isso e está se purgando, está assim, Lampedusa, o gato pardo, está entregando os anéis, entendeu? Vai que salvar os dedos, mas está reformando tudo isso para conservar algo que, todavia, expurgue o cancro que se instalou no país e nesse sistema de lawfare, né? Para uma última pergunta, rapidinho. O senhor não teme um retrocesso, porque aquela decisão do Fachin ela tem algumas nebulosidades ali. O senhor acha que, de fato, vamos rumo à democracia sem percalços, sem armadilhas? Não, Beto, nós nunca tivemos ilusão, nem no Brasil, nem na América,
sobre a construção dramática da democracia, né? Nunca tivemos. A gente sabe que a democracia não é uma doação, é uma construção, é uma conquista, e a gente sabe que são avanços e recuos, né? A gente aprendeu, jovem na política, que a gente às vezes tem que dar um passo atrás, não é isso? O que a gente não pode é dar 2 passos atrás e um à frente, né? Então, a gente está vendo se restabelecer na Bolívia, no Equador, no Chile, não é isso? Eu acho que no Brasil também. E já não é possível fazer como antes, porque não é possível enganar o social. Então, eu acho que vamos ter tensões, vamos ter avanços e recuos. Por exemplo, o Supremo, né? Não, ele é guardião ou ele é porteiro da Constituição? Ele é guardião ou porteiro? Ele estava se mostrando um porteiro. Deixava sair, mas não deixava entrar, não é isso? Mas ele é guardião, ele tem que construir a dimensão do social. Ele está ajudando nas questões morais, nas questões de governabilidade, mas nesse núcleo do poder vai depender das alianças que se façam. A decisão não terminou o processo, tem que garantir que a decisão tem 2 planos, né? O plano que tornou nulas as medidas já instaladas no processo e tornou incompetente a jurisdição de Curitiba, que faz o processo recomeçar. Tem todo um deslocamento a fazer, isso leva tempo. E tem incidências de prescrição de uma série de conjuntos. E a preciso muita vigilância democrática. Exato. E a decisão de ontem, que foi de mostrar que o sistema afrontava a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que prevê no artigo 10 uma justiça imparcial, pública e não clandestina, que o Intercept revelou, né? Uma forma maliciosa e de gente má que se juntou para construir projeto político de ganância, participando do lucro daquilo que aparentemente estava reinstalando no país, né? Se viu isso, né? Eu lamento tem que vigiar, muito. Tem que vigiar. Por exemplo, vai para o pleno ou termina aqui na turma? Eu acho que termina na turma, mas o Supremo tem tomado decisões estranhas aqui e ali, a imprensa, os meios de comunicação, tudo isso interfere. Precisamos nos mobilizar, nos mantermos... Estaremos de olho, estaremos de olho vivo. Como aconteceu em Caracas, a televisão tem que estar dentro do palácio para mostrar o que eles estão fazendo, não é isso? A revolução será transmitida. Exato, né? E a Telesur está fazendo esse papel. Por Telesur estamos transmitindo. Professor José Geraldo de Souza Júnior, ex-reitor da Universidade de Brasília, mentor do direito achado nas ruas. Muito obrigado pela sua presença aqui em Latitude Brasil. Foi um grande prazer tê-lo aqui conosco. Espero voltar. Voltará. Sem dúvida. Para celebrar o retorno da democracia. Sim, para alargar a democracia. Muito bem, e consolidá-la. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Bolívar aí, vamos ler as cartas de Jamaica. Aí, ó. Exatamente. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam aqui nessa conversa com o professor José Geraldo Souza Júnior. Até o próximo Latitude Brasil na semana que vem. Tchau. Obrigado. Muito obrigado.